Excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, renovada satisfação em saudar Vossa Excelência, agora na elevada condição de presidente desta egrégia segunda turma. Saúdo na pessoa de Vossa Excelência os eminentes ministros que integram esta egrégia segunda turma, de forma especial o eminente relator. Saúdo também o eminente subprocurador-geral da República, Antônio Carlos Bigonha, de quem me lembro quando era ainda presidente da prestigiosa Associação Nacional do Ministério Público. Uma alegria reencontrar Vossa Excelência aqui. Senhora Presidente, eu também não me sentiria à vontade de subir a essa tribuna sem externar um sentimento, e quero que Vossa Excelência leve ao eminente ministro Celso de Mello, do voto da advocacia, dos votos da advocacia de pronto restabelecimento, de melhoras, que é o que todos nós desejamos, e peço que Vossa Excelência seja o veículo dessa mensagem. Senhora Presidente, o bem lançado relatório do eminente ministro Edson Fachin, a rigor, dispensaria a sustentação oral. Quero destacar alguns aspectos que me parecem essenciais para o desate deste agravo regimental. Há duas questões, fundamentalmente. Uma de natureza instrumental, que é de se saber se o habeas corpus é instrumento idôneo para veicular a irresignação nele posta, e a segunda questão, que é a questão de fundo propriamente dita, que é de se saber qual a cronologia que se deve estabelecer no processo penal quando há acusados que são delatados e acusados que são delatores para o oferecimento dos seus memoriais. Começo pela questão de fundo, senhora Presidente, para que Vossa Excelência tenham a dimensão do prejuízo e do cerceamento de defesa ocasionado ao paciente, ou aqui agravante. Veja, Vossa Excelência, o seguinte: o eminente juiz que tocava o feito, que presidia o processo, hoje ministro da Justiça, ele, no momento dos interrogatórios, sabiamente, corretamente, o que ele fez? Interrogou, em primeiro lugar, os réus que eram delatores. Houve até o protesto de um advogado que falou: não, o meu nome vem depois na denúncia. O juiz disse não, o ilustre juiz disse não. Primeiro eu vou interrogar esses aqui, que eram quem? Os delatores. E interrogou o delatado, que é aqui agravante, paciente. Por último, qual é a lógica desta disciplina? A lógica é muito simples, eminente presidente. Se eu acuso Vossa Excelência, Deus me livre, Vossa Excelência tem que ter o direito de rebater essa carga acusatória, venha ela, senhora Presidente, de onde vier. É da lição do saudoso professor Joaquim Canuto Mendes de Almeida, da São Francisco, a de que o acusado tem o direito de rebater todas as cargas acusatórias, venham elas de onde vierem. Pois bem, Sua Excelência disciplinou os interrogatórios dessa maneira. Quando chegou na fase das alegações finais, hoje chamadas de memoriais, até nem gosto desse nome, mas é como se chama, ele reservou, ele atribuiu um prazo comum a todas as defesas. E nós, então, com honestidade e lealdade processual, endereçamos uma petição falando: não, primeiro devem se manifestar aqueles acusados que, embora formalmente qualificados como acusados, na verdade são delatores, para, por último, o delatado. Por que isso, eminente ministro Ricardo Lewandowski? Para que ele possa, nos seus memoriais, rebater o que foi dito pelo delator acusador. Ponha-se Vossa Excelência, eminente, eu acho que fala ministro Bigonha, eminente subprocurador-geral, e se foi um ato falho, Vossa Excelência me perdoa, ponha-se na condição do delatado. O advogado do delator, eu, por exemplo, vou fazer o libelo contra Vossa Excelência. E veja o que o eminente juiz que prolatou a sentença em primeiro grau disse a respeito de um dos delatores. Ele disse o seguinte, aspas, Sua Excelência reconheceu, aspas, para além da confissão, a colaboração com a elucidação dos fatos. Isso em razão de suas declarações terem, aspas,
permitido a reunião de provas ainda mais robustas da prática de crimes graves por alguém que havia assumido um cargo público da alta hierarquia da administração indireta de presidente da Petrobras. Ou seja, a fala do delator, seja ela oral no seu interrogatório, seja ela vertida nos memoriais, é elemento de prova que pesou contra o paciente. E é por isso que ele deveria ter o direito de se manifestar em último lugar. Nós fizemos a petição e Sua Excelência, o eminente magistrado de piso, disse o seguinte: não, o artigo 403 do Código de Processo Penal não faz distinção entre os acusados. E não fazendo distinção entre os acusados, não há que se falar em que uns devam oferecer memoriais antes dos outros. Há aqui, senhora presidente, com a devida vênia, o que a doutrina espanhola chama de burla de etiquetas. Porque, malgrado seja ele formalmente qualificado como testemunha, qual é a natureza jurídica da prova produzida pelo delator? A saudosa professora Ada Pellegrini Grinover, que tanta falta nos faz, cujas luzes iluminam ainda hoje os caminhos da advocacia e da magistratura, dizia que esta prova tem natureza de testemunha de acusação. Daí a razão de ser da necessidade de nós, advogados do delatado, falarmos por último. O professor, querido amigo Badaró, que ainda outro dia nos brindou com uma belíssima sustentação oral aqui, ele diz o seguinte: olha, não é exatamente a de testemunha a natureza jurídica do depoimento do delator, porque testemunha ele não é, mas ele pondera com absoluta razão que seria uma espécie de testemunha sui generis, porque ele é protagonista do fato e não terceiro que assistiu, viu e não participou. Mas, como quer que seja, tem uma carga acusatória esse depoimento e a defesa precisa a ele se contrapor. Sua Excelência rejeitou a nossa petição. Nós impetramos habeas corpus. O egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região disse que essa era uma questão processual e que a via adequada não era o habeas corpus. Assim disse o egrégio STJ, até que o eminente relator, e Vossa Excelência me corrija, por favor, se eu me equivocar, entendeu que o habeas corpus não era um meio idôneo para veicular a questão do cerceamento de defesa, porque se pedia que se anulasse o processo para que se ofertassem os memoriais na cronologia adequada. E por isso se disse que, não sendo essa uma questão, se bem entendi a decisão de Vossa Excelência, e por isso se disse que, não sendo essa uma questão que atinava com a liberdade de ir e vir, o habeas corpus não era instrumento idôneo para veicular essa discussão. Com a devida e máxima vênia da respeitabilíssima decisão exarada nos autos, este Supremo Tribunal Federal construiu uma história em torno do habeas corpus, reafirmando em cada passo a sua importância para o controle da legalidade da ação penal, para o controle do devido processo legal. Cito aqui por todos, senhora presidente, o habeas corpus relatado pelo eminente ministro Celso de Mello, o 94016, que figurava como paciente, hoje uma pessoa falecida, Boris Berezovsky, naquele episódio do MSI Corinthians. E ali nós tínhamos um juiz, que era um juiz que não adotava o Código de Processo Penal da República. Ele tinha o Código de Processo Penal dele. E ele fez o quê? Na fase dos interrogatórios, ele disse o seguinte: os advogados dos corréus, malgrado a letra da lei seja outra, não podem fazer reperguntas. A lei claramente diz, depois da reforma de 2008, que os advogados dos corréus podem fazer repergunta aos outros corréus, mas o juiz impediu. Isso gerou um cerceamento de defesa. O Tribunal Regional Federal de São Paulo disse que não havia sido demonstrado prejuízo.
A mesma coisa disse o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, relator o mesmo ministro Félix Fischer, que também espero que melhore. E veio aqui o Colém do Supremo Tribunal Federal, relator o ministro Celso de Mello, a uma só voz nessa segunda turma, em antiga composição, e disse o quê? Não, isso reflete uma ilegalidade que atinge o contraditório e cerceia a defesa. Como aqui. O contraditório não é um slogan simbólico, o contraditório tem que ser efetivo. E aqui o que se tirou exatamente foi a efetividade do interrogatório. Pior, cerceou-se a defesa, porque a defesa não pôde se contrapor aos argumentos lançados pelo delator. Mas há um outro caso também, este da relatoria do eminente ministro César Peluso, que era e é um processualista de mão cheia, que, no habeas corpus, julgado este pelo Pleno, habeas corpus 87926, julgou-se uma questão muito similar a esta, que é a questão da cronologia das sustentações orais. O eminente ministro Lewandowski foi juiz do Egrégio Tribunal de Alçada Criminal e há de se lembrar que, antigamente, mesmo quando o Ministério Público era apelante, quando ia se julgar a apelação, impunha-se ao advogado o dever de sustentar, em primeiro lugar, a pretexto de que o órgão do Ministério Público, em segunda instância, funcionava como custos legis, como fiscal da lei. Então, ele tinha a primazia de falar por último, mesmo sendo ele apelante. Havia aí o quê? Uma burla de etiquetas, que este Colém do Supremo Tribunal Federal falou o quê? Isso não pode subsistir. Venha de onde vier a carga acusatória, ele, apelado, acusado, tem o direito de falar por último. A mesma lógica, senhora presidente, eminentes ministros, se aplica ao julgamento deste agravo regimental, deste habeas corpus, porque o cerceamento de defesa aqui é muito claro. E pouco importa se a liberdade de ir e vir é atingida direta ou indiretamente. Lembro a Vossa Excelência um precedente da relatoria do eminente ministro Sepúlveda Pertence, 82354, também um caso meu, que é um caso pioneiro, que é o problema da vista dos autos de inquérito policial por parte de advogado. E o que é que o ministro... Ali também não se cuidava da liberdade de ir e vir diretamente questionada. Mas indiretamente se atingia a liberdade de ir e vir, como aqui. E o juiz, ao condenar, tomou as palavras do réu delator como válidas e eficazes, tanto que lhe deu um benefício, diminuindo a sua pena, sem que a defesa pudesse ser efetiva no contraditório para rebater aquelas falas, cerceando-se assim a defesa. Veja, Vossa Excelência, antigo julgado do ministro Carlos Veloso, era muito claro. HC 83162, não é somente a coação ou a ameaça direta à liberdade de locomoção que autoriza a impetração do habeas corpus. Também a coação ou a ameaça indireta à liberdade individual justifica a impetração da garantia constitucional. É por isso que em todos esses casos que eu citei, do ministro Celso de Mello, habeas corpus 94.016, do ministro Peluso, o problema da cronologia das sustentações orais, em todos esses casos o habeas corpus se prestou ao controle do devido processo legal, como nos casos em que se decide a inépcia da denúncia, como num caso julgado recentemente por Vossa Excelência, o caso meu, em que Vossa Excelência, numa brilhante decisão, reconheceu, por exemplo, a prescrição. Se tratava de réu solto. Essa é a questão fundamental, e aqui, o eminente ministro Ricardo Lewandowski, aqui não é uma questão de sinalizar para o judiciário, aqui é uma questão de se interpretar a lei conforme a Constituição e não o contrário. Interpretar a lei conforme a Constituição para dizer o quê? Quem é acusado, quem é delatado, fala como um corolário natural desse princípio cardeal, da amplitude do direito de defesa e do contraditório, fala por último.
É isso que está. Aí se disse o seguinte, já encerro, senhora presidente, não se demonstrou o prejuízo. E como é que se demonstra o prejuízo numa situação dessa própria condenação que encampa a versão do delatado, que lhe concede um benefício? É a própria consubstanciação do prejuízo. São essas, senhora presidente, renovando as homenagens a Vossa Excelência, seus eminentes pares, ao eminente subprocurador-geral da República aqui oficiante, que nos trazem essa tribuna para pedir o provimento deste agravo regimental com a concessão da ordem como medida da melhor justiça. Obrigado.